O brilho da nossa audiência pública foi a presença, a palavra, o canto do povo guarani. E eu estou aqui com o Arnildo, que falou muito bem, e a fala do Guarani, ela é uma fala sincera, profunda e que provoca nós não indígenas a ter compromissos, não só palavras ao vento. Então é importantíssimo te ouvir sobre o que significa para o povo Guarani esses 400 anos que se diz agora celebrar da parte dos não indígenas. Bom, primeiramente quero agradecer, né, por essa oportunidade, né, estar junto com você também, né, chamar os Guarani, falar um pouco da sua realidade. É muito importante, sim, a visão dos Guarani ser lembrado, né, que o nosso antepassado, a luta deles não morreu lá no passado, está no presente e hoje nossa luta segue essa forma, né? Então, só lembrar não basta, né? Tem que chegar das comunidades indígenas, ver a situação, como é que estão vivendo e retornando aquilo que os Guarani necessitam, né? Bem-estar não quer dizer que nós queremos coisa melhor, né? Mas bem-estar para nós ter uma terra, ter um espaço bom. Então isso é para nós. Isso é uma coisa assim, lembrar dos povos Guarani originários é muito importante, mas não só lembrar, não falar pelos ventos. É importante chegar, as palavras sejam concretizadas da necessidade dos povos Guarani. Isso é muito importante também. E esses 400 anos também, para nós é importante, né? Mas assim a gente importante da visão da nossa diferente, né? Não do homem branco. O homem branco é a visão mais de política, né? De ver mais coisa melhor para. Então é uma visão que os Guarani são diferentes. Os Guarani precisam aquilo que realmente precisa das comunidades. A Emater fez um trabalho dizendo que são mais de 60 aldeias Guarani no Rio Grande do Sul, boa parte delas na beira da estrada, acampamentos, e mesmo as aldeias que existem, que são já definidas como sendo para vocês morarem, ali falta saneamento básico, água potável, muitas delas têm que carregar água de longe, não tem esgoto sanitário, as casas não têm cobertura adequada, falta luz e por aí vai. A escola muitas vezes em péssimas condições para as crianças estudarem. Para vocês é importante essa constatação, esse documento elaborado pela Emater e contratado inclusive pela Secretaria do Desenvolvimento Rural do Estado, pelo Governo do Estado? É uma coisa que eu vejo assim, a importância, o que acontece hoje em dia? A gente não tem mais espaço para ter um lugar que a gente vive. Então hoje, ter uma casa com banho sanitário é importante, não? Porque a gente não exigimos aquilo nas escolas, por exemplo, a gente não exigimos que seja melhor, né? Mas quem exige são os homens brancos para chegar nas escolas, para chegar nas aldeias. Quem exige são homens brancos. As leis dos homens brancos. Não é nós indígenas que exigimos para ser dessa forma seja formada uma aldeia, mas quem exige são os homens brancos. Que acaba não cumprindo. Acaba não cumprindo aquilo que ele mesmo exige para ser dentro das comunidades. A gente, por exemplo, eu sempre digo para a minha comunidade Guarani, se eu tenho uma escola, eu não preciso uma escola que seja melhor que outras escolas. Eu quero que seja escola, nem que seja de tábua, tranquilo, porque lá o estudo, o ensinamento, não é pelas coisas materiais dentro da escola, de sala de aula, que vai mudar.
Então, o nosso respeito com os mais velhos, converse com nossos tcheramões, isso é importante para nós, mas quem exige não somos nós. Dentro da saúde também são exigidos, não somos nós. Então, quando a gente está e pedimos exigido do Estado, ou pelos governos, ou pelos municípios, eles têm que compreender que eles mesmos estão exigindo para acontecer isso, né? Então, os guaranis sempre estão mais da costume deles, né? Não quer perder essa raiz que a gente tem, mas com o tempo nós temos que se adaptar e melhorar, né? Para a gente receber o turista também, hoje em dia são diferentes. A gente pode receber embaixo da árvore, sentar no chão, pé descalço, pode mais. Mas quem exige são os turistas que vai, não quer ver um sujinho no chão. Então, é uma coisa... Mas a exigência sem o apoio dos governos não tem como evoluir. Eu acho que é importantíssimo te ouvir. Eu fico me colocando assim no lugar das primeiras tecoás indígenas, quando chegaram os padres jesuítas, que fizeram um pacto, né, com os xamãs, que em sendo catequizados, cristianizados, estariam também protegidos dos ataques dos outros cristãos brancos, os espanhóis e os portugueses. Os padres, em boa medida, cumpriam a sua palavra, mas os seus conterrâneos espanhóis, portugueses, não. E também eram cristãos. Então eu imagino assim que ao longo desses 4 séculos, vocês cansam de ouvir promessas de uns não indígenas e outros descumprem. E eu admiro muito a paciência histórica que vocês têm, porque vir aqui cantar para os jovens, falar, e tu mesmo disse, vocês falam muitas vezes. As pessoas, elas entram, parece que entram no ouvido e saem no outro. A vida não muda. Acho que é uma história muito contada assim também, que muitas das vezes a gente sempre diz, né? Que nem da jesuíta, a histórica das jesuítas. Foram bem protegidos, ao mesmo tempo foram escravizados espiritualmente, né? São protegidos, sim. Não pode acontecer aquilo porque está no meu poder. O acordo é que muita coisa que vocês tinham como cultura antes da chegada dos padres podia continuar, menos a religiosidade. Sim. É isso que tu quer dizer, né? Na verdade, a religião para nós é o conhecimento dos nossos tcheramões, dos nossos mais velhos, onde a gente tem essa base da espiritualidade. Não querendo que outra religião não faz parte, mas faz parte também, mas não quer dizer que, por exemplo, vamos supor, a minha espiritualidade dentro das comunidades é diferente, tá, com outra. Por exemplo, hoje a minha dentro da casa de reza, no caso, o nosso xamã, nosso tcheramõe, ele é conectado com os nhanderu nesse momento. Mas quando uma pessoa estranha aparece, desconecta. Então, por isso que nossa espiritualidade tem que ser conectados com a nhanderu. Mas não quer dizer Nhanderu, que é o Deus de vocês. Não quer dizer que isso pode afetar outra pessoa. Não. Só que nesse momento, quando está na espiritualidade, qualquer coisa, por exemplo, entrar outros que não faz parte daquilo da família, interfere a conexão. E muitas das vezes a gente perde o nosso tcheramõe, né? Então, é essa questão. Xamã é o mesmo que pajé? É o mesmo que pajé, o que na verdade a gente chama de tcheramõe. O pajé para os homens brancos mesmo, dizer, mas para nós é tcheramõe. Eu acho fantástico porque vocês conseguem, inclusive os nomes de vocês, né? O teu nome em Guarani. É Quaraã. Quaraã. E olha a generosidade desse povo, né? Para poder se comunicar com o não indígena, tem o nome que é não indígena, mas mantém
como é difícil, né, manter uma cultura assim. Sim, muito, muito. Que isso é uma coisa que sempre a gente fala, a gente não pode perder essa essência que a gente tem, né? Nós temos que valorizar sempre, né? Porque isso faz parte da nossa história, da nossa costume, né? Então, uma coisa que mais sempre meu pai diz, é o nosso espírito e nossa alma que tem valor. Não é bem material que vê os nossos almas E que diferentes. coisa boa te ouvir falar com orgulho do teu pai, o Floriano, que é o embaixador dos 400 Sim. anos aqui no Rio Grande. E na sabedoria dele, ele tem certamente bem nítido que ele está ali para usar esse espaço para comunicar a cultura de vocês, as demandas de vocês. E uma coisa, Arnildo, que eu queria falar também. Eu li linhas de historiadores que dizem assim, que vocês que ainda vivem em aldeia seriam descendentes daqueles indígenas que não foram para dentro das reduções. Porque quem foi para dentro da redução, de certa forma, ele perdeu essa essência, inclusive espiritual, e daí com as guerras, ou foi morto, escravizado, ou se misturou com o não indígena e virou o que nós somos hoje, né? O luso, o descendente, né, dessa união, o mestiço, enfim. Mas essas aldeias que nós temos hoje, é a linha que eu peguei assim de vários historiadores, é que, bom, não tinha como sair, não deu a redução, vou voltar agora para a minha aldeia. Vocês concordam com esse pensamento? Eu acredito que sempre eu converso com mais velhos, né? É uma coisa, os Guarani, eles viviam muito liberdade, né? Porque o que acontece? Eles compreendiam muito bem, né? Quando o homem branco chegaram, não foram com a luta, eles foram com a sabedoria. Tá, eu aceito, mas vocês vão ter que aceitar o modo de eu viver. Eu posso ir para lá e voltar. Então, os Guarani não foram mais massacrados, mas tinham porque eles são os pacíficos de conversar. Vai ter guerra hoje com vocês? Não, nós não queremos guerra. Então, se quer ficar com a parte aqui, fique. A gente vai ficar aqui. Então, esse é o nosso lugar onde nosso território vai ser. Então, a gente não vai incomodar vocês e não incomoda nós. Então, essa forma, até hoje a gente vive dessa forma. Então, teve aqueles que aderiram às reduções e os que ficaram fora. Que ficaram fora. E muitos, pelo que eu li, ficavam um tempo e desistiam, voltavam para a mata. Porque não fazia parte para eles, né? Para os Guarani, ou até hoje, por exemplo, uma igreja ser construída dentro da área indígena, eles não vão usufruir daquilo, porque eles não faziam parte nesse sentido. Se eu quero hoje, eu vou orar, vou ser um pastor lá, mas por alguns anos, não vai ser para eterno, porque faz parte da minha história, da minha cultura, né? Então eu vou retornar, vou voltar para a vida que eu tinha antigamente. Então isso é uma costume, em Guarani são bem diferentes, né? Então, sempre meu pai diz, muitos antigamente, o meu pai é mais do lado de Paraguai. Meu pai é mais de Paraguai, então venho mais para cá. E sempre meu pai diz, eu nunca conheci Paraguai, Argentina e Brasil. Só hoje conheci por causa do homem branco. É um território só. Porque eles colocaram o nome, não fomos nós indígenas que colocamos, porque o território é a mesma. Só a gente cruzava rio e cruzava o rio. Era só mais um rio. Mas isso é legal também, o pessoal entender que o povo Guarani, toda a chamada Bacia do Prata, né, são vários grandes rios aqui, Paraná e Uruguai são os maiores, Rio da Prata lá na Foz, né, em Buenos Aires ali e Montevidéu. E hoje, como eles foram se adaptando, é muito comum manter o vínculo de parentesco com quem continua morando na Argentina, no Paraguai. Então, não raro a gente encontra caciques aqui que falam o português, o espanhol e o guarani.
porque continua essa, e não tem essa de separar um país do outro. Sim. É porque para nós é um parente que vem de Paraguai, a gente não chama que é Paraguai porque a terra nunca muda. E onde meus pais nasceram? Lá do Paraguai, que a gente chamava centro da terra. Então, onde começava a circular, dali que começaram a ser cacicados, como é que foram ensinamento. Então, de lá, meu pai aprendeu e meu pai repassou para mim até hoje. E sempre a gente está na luta, né? Para a gente ter essa costume sempre intacta, né? Então, não queremos perder. Então, mas faz parte também de lutar e ter apoio de vocês, né? É muito importante para nós hoje, da burocracia do homem branco é muito complicado, né? Então, nós precisamos de auxílio de vocês, que nós auxiliasses, vamos fazer dessa forma, você vai, essa forma vai ser melhor. Então, hoje já temos que fazer isso, né? Porque muitas das vezes a nossa história não foram escrita no papel, então foram escritas na memória. E essa escrita repassa cada um para nós, mas a gente coloca na memória e nunca foram escritas por os Guarani. Por isso que hoje, no caso, não tem esse conhecimento de onde que os Guarani mesmos, como é que eles viveram, né? Então, o jesuíta, por exemplo, já tem os outros indígenas que ele mesmo mantinha lá, por exemplo, na catequizaram, então então já ali eles têm esse conhecimento e já tinha escrevido. A escrita. A escrita, tá. Os nomes dos Guarani mudaram para outro nome. Por isso que hoje a gente se não for isso, a gente nunca teria se mudado, não teria, o meu nome em português não tinha como eu, por exemplo, colocar sobrenome, essas coisas, não tinha como trazer. Sim. Porque foi feito pelo homem branco, né? Por exemplo, meu pai, meu bisavó, eles falaram que viveram muito tempo também trabalhando na ervateira. Então, foram escravizados dessa forma também. Então, e outra coisa que sempre acontece, por que que hoje o homem branco sempre fala que tem sangue indígena? Sim, tem. Porque quando pegaram para trabalhar as mulheres, o homem, sempre foram, se deitaram com os brancos para não perder a vida. Então, dessa forma... Muita violência sexual contra as mulheres indígenas. E nessa forma se criaram, por exemplo, meu primo vai ser homem branco. Sim. Porque dessa forma que construíram, e hoje... E muitas vezes é negado esse passado para não revelar. Eu sempre digo, né? Ou tu tem sangue nas veias indígena ou sangue nas mãos. Que a nova geração não tenha essa mácula, essa mancha, né, negativa. Então, muito bom falar contigo, Arnildo, que legal ter uma liderança jovem que continua a cultura guarani. Nós estamos produzindo vários vídeos aí para o YouTube, para outras redes, para esquentar bem, chegar a final de 2025, nos preparando para todo 2026 e torcendo, lutando para que as conquistas que vocês colocam, elas aconteçam. Sim. E que a gente repare minimamente, nunca vai ser reparada a injustiça por inteiro que vocês vêm sofrendo ao longo de todos esses séculos, mas ao menos nós vamos estar lado a lado lutando. Tá certo, então. Muito obrigado. Eu que agradeço.